Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Vamos hoje estudar o tópico primeiro da lição 12, que tem como título O Espírito Humano e o Espírito de Deus. Essa lição será ministrada no dia 21 de dezembro de 2025. É uma lição muito rica, muito interessante, porque aqui nós vamos abordar a doutrina da adoção e a doutrina da regeneração, do novo nascimento. Amém? É uma lição muito rica, um conteúdo muito profundo, vale a pena a gente acompanhar e estudar com muita atenção a lição 12 desta revista. Amém? De antemão peço, compartilhe com irmãos e amigos, aqueles que gostam de estudar a palavra de Deus e aqueles que estão também estudando essa revista. Então, lição 12, dia 21 de dezembro de 2025, o Espírito Humano e o Espírito de Deus, traz uma abordagem sobre a doutrina da adoção, a filiação divina, e a doutrina da regeneração, novo nascimento. Texto áureo. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8,16. É importante, irmãos, a gente dizer que nós somos filhos de Deus por adoção, mediante a fé em Jesus Cristo. Gálatas 3,26 diz que nós somos filhos de Deus por adoção, mediante a fé em Jesus Cristo. Nós somos filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Gálatas 3,26. E João 1,12 diz: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Olha só, irmãos, que coisa extraordinária. Quando nós recebemos Jesus em nossas vidas, quando nós estamos entregando nossa vida a Jesus, nós estamos experimentando o novo nascimento, que é a doutrina da regeneração. Ao mesmo tempo, nós estamos sendo feitos filhos de Deus, que é a doutrina da adoção, e ao mesmo tempo nós estamos sendo santificados. A santificação posicional. Deixamos de ser criaturas e passamos a ser filhos. Tudo isso acontece ao mesmo tempo. A obra da salvação é uma coisa grandiosa por causa disso. É a soteriologia, Soteriologia é a parte da teologia sistemática que estuda a salvação. Então, ao mesmo tempo que a pessoa se entrega ao Senhor Jesus e tem a experiência do novo nascimento, nesse mesmo momento, ela se torna filho de Deus, quer dizer, experimentou a regeneração, ela se tornou filho de Deus, experimentou a filiação divina e, ao mesmo tempo, ela também teve a experiência da santificação posicional. Ela deixou de ser criatura e passa a ser filho. Olha que coisa maravilhosa. Irmãos, a salvação é coisa grande demais na vida de uma pessoa. Não é coisa de só menos. É coisa grande demais, profunda demais na vida de uma pessoa. Amém? Vamos aqui agora ler o texto áureo, como nós já lemos, O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8,16. Verdade prática. Além do seu testemunho em nosso Espírito, o Espírito Santo age no íntimo de nosso ser, intercedendo, edificando e produzindo o seu fruto. Leitura diária. Na segunda, servindo a Deus no Espírito. Na terça, recebendo refrigério no Espírito. Na quarta, o mesmo Espírito com o Senhor. Na quinta, glorificando a Deus no Espírito. Na sexta, línguas estranhas, o Espírito ora bem. E no sábado, fortalecidos pelo Espírito no homem interior. Leitura bíblica em classe, Romanos 8, 14 a 16, 1 Coríntios 14, 14 e Gálatas 5, 22, 23. Romanos 8.
versículo 14 a 16. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículo 14. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Olha, irmãos, como que as doutrinas bíblicas, elas estão dentro da Bíblia, dentro de um texto só. Aqui nós estamos falando de doutrina do Espírito Santo, nós estamos falando da doutrina de adoção, estamos falando de pneumatologia, porque falamos que o Espírito de adoção é o Espírito Santo, é um dos nomes do Espírito Santo. Aqui nós estamos falando das línguas, né? Das línguas estranhas, das línguas estranhas, quer dizer, estamos falando dos dons do Espírito, estamos falando do fruto do Espírito, que é no singular, né? O fruto não é os frutos do Espírito não, tá, irmãos? É o fruto, é no singular. O fruto é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. São 9, nós falamos, né, como se fosse uma mexerica, né, com 9 gomos. É uma mexerica só, mas cada gomo ali faz parte daquele fruto. Então aqui nós temos 9 características do fruto do Espírito Santo. Um texto rico, né, que fala sobre a doutrina da adoção e sobre o Espírito Santo. Sobre a doutrina da adoção, irmãos, nós somos filhos adotivos de Deus. E o filho adotivo, ele passa a ter os mesmos direitos que o filho legítimo. As mesmas obrigações também, né? Vem o bônus e vem o ônus, os direitos e as obrigações, os direitos e os deveres. Então Deus, ele nos fez herdeiros de Deus, né? E co-herdeiros com Cristo. O que é co-herdeiros? Lembra da palavra cooperar. Operar, você lembra de trabalho, operário, né? Cooperar é aquele que trabalha ao lado. Co-herdeiros é aquele que herda ao lado. Nós herdamos ao lado de Jesus a herança que Deus deu para ele. Toda a herança que Deus deu para Jesus, nós somos co-herdeiros de Cristo. E a Bíblia diz lá em Hebreus, não me lembro o versículo agora, mas diz lá em Hebreus que Jesus não se envergonha de nos chamar de irmãos. Nós somos filhos adotivos de Deus. Filho legítimo é só Jesus, amém? Nós fomos feitos filhos adotivos de Deus, nós fomos feitos filhos mediante a fé em Jesus Cristo. Para que a gente possa ser filho de Deus, a gente tem que ter fé em Jesus. Gálatas 3, 26 e Evangelho de João capítulo 1, versículo 12, são 2 versículos que fundamentam a doutrina da adoção. Plano de aula. Introdução. A palavra de Deus nos revela a profunda comunhão entre o espírito humano e o Espírito de Deus. Através de fundamentos bíblicos e da experiência pentecostal, podemos contemplar como o Espírito Santo desperta, guia, edifica e frutifica na vida do crente. Que esta aula seja marcada pela edificação e sensibilidade à ação do Espírito Santo. Mais uma dica aqui da pneumatologia. Se o Espírito Santo desperta, se ele guia, né? Ele é uma pessoa. Só uma pessoa pode guiar a outra. Então, o Espírito Santo, ele é uma pessoa, que nós também estudamos na pneumatologia ou paracletologia. O Espírito Santo é Deus e é uma pessoa, a terceira da Trindade. Quando uma heresia nega o Espírito Santo como Deus,
por tabela, ele está negando a Trindade, que também é outra doutrina fundamental do cristianismo autêntico, do cristianismo bíblico. Número 2, a apresentação da lição. Objetivos da lição. Tópico 1, é o tópico primeiro que nós estamos estudando. Ensinar como o Espírito Santo inicia e fundamenta a vida espiritual, despertando a consciência, gerando fé, ensinando as verdades divinas. 2. Mostrar como o Espírito Santo atua na comunicação com Deus e no auxílio do crente, e no auxílio ao crente, testificando a filiação divina e intercedendo em seu favor. 3. Enfatizar como o Espírito Santo edifica o crente através da oração em línguas e produz as virtudes do fruto do Espírito, que representam o ápice da vida cristã. B. Motivação. A obra multifacetada do Espírito Santo em nosso ser, quer dizer, ele trabalha em várias frentes. A obra multifacetada, quer dizer, tem muitas faces, ele trabalha de várias formas. A obra multifacetada do Espírito Santo em nosso ser, desde a conversão até a santificação diária, viu? E a santificação diária, a santificação progressiva. A conversão é a santificação posicional, e agora a santificação diária é a santificação progressiva. A obra multifacetada do Espírito Santo em nosso ser, desde a conversão até a santificação diária, capacita-nos para uma vida cristã autêntica e frutífera. Quando estudamos um tema como este, a nossa fé é fortalecida e a comunhão com Deus é revigorada. A conclusão da lição, eu estou lendo o comentário dos professores, tá, irmãos? A conclusão da lição. Aplicação. A lição nos convida a buscar uma comunhão mais profunda com o Espírito Santo diariamente, permitindo que ele guie, ensine e produza em nossas vidas o verdadeiro fruto que glorifica a Cristo, refletindo a autenticidade da vida cristã. Ao fazermos isso, nossa fé se fortalece no Senhor. Agora a revista dos alunos, comentário, palavra-chave, comunhão, introdução. Nesta lição estudaremos alguns aspectos da obra do Espírito Santo no espírito humano. Trataremos do despertar da consciência, da fé, do ensino em toda a verdade, da intercessão, da edificação pelo orar em línguas e do fruto do Espírito. Veremos como o Espírito de Deus é imprescindível para uma vida espiritual autêntica e frutífera. Tópico 1. A obra inicial do Espírito. 1.1. Consciência e fé. A ação do Espírito Santo começa em nossa consciência, despertando-a da culpa pelo pecado e apontando a necessidade de perdão. Jesus falou sobre essa obra de convencimento, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Ainda no espírito humano, o Espírito de Deus remove a incredulidade, produzindo fé mediante a palavra, o que também atinge as faculdades da alma. Opera-se então a regeneração, o nascimento da água e do Espírito. João 3,5. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 5. O Espírito que estava morto, separado de Deus, é vivificado, recebe uma nova vida vinda de Deus. Esse novo homem, o homem espiritual, obtém uma mente renovada e passa a viver guiado pelo Espírito de Deus. Assim, a pessoa que ainda não foi transformada por Deus, ou seja, o homem natural, não consegue entender as coisas que vêm do Espírito de Deus. Para ela, essas coisas parecem sem sentido, como se fossem loucura. Isso acontece porque só é possível compreender essas verdades por meio da ação do Espírito Santo. Paulo diz que o homem natural não compreende as coisas espirituais porque elas se discernem espiritualmente. E o homem natural é o homem que não teve experiência do novo nascimento, é o pecador não remido. Ele não se preocupa em viver uma vida
para agradar a Deus. Agora, o homem espiritual, sim, é o homem que teve a experiência do novo nascimento. Ele é pecador também, ele peca também. Mas toda vez que ele peca, ele deseja se consertar com Deus. Fala, Jesus, me ajuda a andar na tua presença, a fazer aquilo que é correto diante de ti, a ter uma vida contigo. E a santificação progressiva, né? Que a gente usa o sangue de Jesus, a palavra de Deus, a oração e o Espírito Santo, os 4 instrumentos da santificação progressiva. E assim a gente vai tendo uma vida diária nessa santificação progressiva. Amém, irmãos? O homem espiritual é o pecador remido. O homem natural, ou o velho homem, é o pecador não remido. O homem espiritual, ou o novo homem, é o pecador remido, aquele pecador convertido. 1.2. A pedagogia do Espírito. A regeneração é o início de uma nova dimensão de vida, uma nova vida agora espiritual, em comunhão com o Espírito de Deus. Paulo falando em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12, ele diz assim: mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Paulo refere-se ao papel pedagógico do Espírito, que nos ensina as coisas espirituais, como Jesus havia prometido. Jesus disse, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Portanto, não podemos nos conformar com uma mente carnal, que pensa conforme os padrões deste mundo, cheio de vozes iníquas que querem nos influenciar, como filosofias, ideologias e novas teologias. Colossenses capítulo 2, versículo 8. Aqui nós temos um quadro chamado Ampliando o Conhecimento. Vamos lê-lo agora. Regeneração. Regeneração ou nascimento espiritual é uma recriação interna, um novo nascimento interior da espiritualidade de uma pessoa, uma transformação da vida de dentro para fora. É uma obra do Espírito Santo, pois através dele Deus transmite às pessoas o dom da vida eterna. Essa transformação marca o início de um novo relacionamento pessoal com Deus, para aqueles que entregam a sua vida a Cristo. Somente teremos acesso a ter uma vida com Deus, uma vida de relacionamento com Deus, mediante Jesus Cristo. É Jesus quem nos liga a Deus. Jesus é a aliança entre Deus e o homem. Somente Jesus é que nos permite chegar a Deus. Amém? 1.3. A renovação da mente. Devemos viver em constante contato com o Espírito de Deus para que, com uma mente sempre renovada, desfrutemos da sabedoria divina, imprescindível para o nosso viver diário. Para isso é fundamental uma vida de consagração total, da qual fazem parte a oração e a leitura das Escrituras, disciplinas espirituais das quais tratamos na lição anterior. Falamos das disciplinas espirituais, jejum, oração e meditação na palavra. Não há área de nossa vida acerca da qual o Espírito não tenha uma segura direção. Ele pode nos guiar em toda a verdade. Ouçamos o Espírito. 1.4. Voz e luz. Quando tiramos tempo para ouvir o Espírito Santo, ele fala de muitas maneiras ao íntimo de nosso ser, traz sabedoria e revelação, esclarece questões duvidosas e gera entendimento e paz. O Espírito de Deus ilumina os olhos do nosso coração. Nesse texto, coração, cardia em grego, significa homem interior. Portanto, a expressão de Paulo contempla o espírito humano, que, entrelaçado com a alma e inseparável dela, são esses olhos, o centro da percepção espiritual, através dos quais recebemos iluminação do Espírito para compreendermos as verdades divinas fundamentais para esta vida e para a vida eterna. Efésios 1,18, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Então, aqui falando dos olhos, né?
que esses olhos espirituais é o centro da percepção espiritual que está no homem interior. A palavra coração na Bíblia muitas vezes se refere ao homem interior, aquele centro das emoções, dos sentimentos, da vontade, da personalidade da pessoa. Em algum momento, como naquele episódio do rei Acás, conforme nós já consideramos, que ele levou uma flechada no coração, ali sim se refere na Bíblia ao coração como órgão anatômico, né? O principal órgão do sistema circulatório que bombeia o sangue no nosso corpo. Sinopse 1. O Espírito Santo desperta a consciência, gera a fé e renova a mente, ensinando e guiando o crente para uma vida espiritual. O novo relacionamento com Deus. Aqui o texto vai falar um pouco sobre, para concluir, o texto vai falar um pouquinho sobre a doutrina da adoção. Comparação interessante, olha só. Paulo usou a adoção para ilustrar um novo relacionamento do cristão com Deus. Na cultura romana, o filho adotado perdia todos os direitos que possuía em relação à família anterior e recebia todos os direitos de filho primogênito em sua nova família. Claro que os deveres também, né, irmãos? Como eu também já considerei. Ele se tornava herdeiro dos bens de seu novo pai. Da mesma forma, quando alguém se torna um cristão, recebe todos os privilégios e responsabilidades de filho na família de Deus. Um dos mais importantes privilégios é ser guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo nos guia e, como diz aqui, né, está até aqui em Romanos, o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O Filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. Possivelmente existam ocasiões em que não sentimos que pertencemos a Deus, mas o Espírito testemunha que somos. Sua presença em nosso interior nos faz lembrar quem somos e nos encoraja com o amor de Deus. Não somos mais escravos atemorizados, ao contrário, somos filhos de Deus. Que privilégio! Como filhos participamos dos grandes tesouros, como co-herdeiros de Cristo. Deus já nos deu suas melhores dádivas, seu Filho, seu perdão e a vida eterna. Ele nos encoraja a pedir qualquer outra coisa que possamos necessitar. Assim, irmãos, terminamos o tópico 1 da lição 12. Compartilhe com irmãos e amigos, com todos aqueles que estão estudando esta revista. Desejo que Deus te abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo.